Hoje se comemora a independência do Brasil, que foi declarada no dia 7 de setembro de 1822. Mas tudo antes de ocorrer isso, 1808, né, como a origem, né, tropas francesas comandadas pelo Napoleão Bonaparte invadiram Portugal, né, retaliando a família portuguesa, que com isso o regente Dom João VI veio para cá ao lado de Carlota Joaquina, ao lado de seus filhos, que entre eles seria o imperador do Brasil, Dom Pedro I. Mas a gente, com todo esse resumo, Pernambuco foi a primeira província a se separar do Reino de Portugal. Isso aconteceu em 1821, no dia 29 de agosto, que teve a Revolução Republicana, que foi culminando com a formação de junta goiana ao lado do general Luiz do Rego Barreto. Com isso, a Assembleia Legislativa Portuguesa determinou que o Brasil retornasse à sua condição anterior de subordinação, assim como o retorno imediato do príncipe herdeiro Dom Pedro com a sua família pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro, que recusou a retornar no dia 9 de janeiro de 1822, que foi conhecido como Dia do Fico. Mas aí, nessa data, veio uma mulher, a dona Leopoldina. É mesmo, gente. Dona Leopoldina foi a ápice, foi a heroína que assinou a nossa independência. Isso foi no dia 2 do dia, começou, né? No dia 2 de setembro de 1822, aonde a dona Maria Leopoldina, como princesa regente, se encontrou com o Conselho de Ministros e decidiu enviar ao marido uma carta a declarar a independência do Brasil. Que com isso, nas margens do rio Ipiranga, porque nós sabemos onde estava Dom Pedro, que não vem ao caso, ele levantou, né, a sua espada e disse: independência ou morte. Segundo Laurentino Gomes, o autor do livro sobre o evento, Dom Pedro não conseguiu chegar a São Paulo, onde poderia anunciar a decisão. Aí o Laurentino Gomes, um dos seus livros, acrescenta que ele era um homem temerário em suas decisões, mas tinha o perfil do líder que o Brasil precisava na época, pois não havia tempo para pensar. Então, com isso, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil. Dona Leopoldina, que vocês estão vendo aí, reunido com o conselho, assinou a nossa liberdade e, com isso, as províncias da Bahia, do Maranhão e do Pará tinham juntas governantes, maioria reconheceram a independência em 1823, depois de conflitos entre a população e os soldados portugueses. Daí, a primeira Constituição brasileira foi declarada e elaborada pelo Conselho dos Ministros e foi outorgada pelo Dom Pedro I, dia 20 de março de 1824. Sendo assim, a independência foi, então, reconhecida por Portugal em 1825, conhecido como Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil do Dom João VI. Com isso, gente, nós comemoramos todo dia 7 de setembro a independência nacional, que onde, né, nós declaramos e comemoramos, né, com a independência do Brasil, que não mais dependia de Portugal. Daí vocês podem assistir filmes e novelas. Temos os filmes que já começou com o início, como a Carlota Joaquina, dirigida por Carla Camurati, feita muito bem feito, né, pela Marieta Severo e Marco Nanini, ela de Carlota Joaquina e ele de Dom João VI, que conta a história de como foi a origem, né, onde tudo começou o Brasil. Isso é uma dica, né, do filme nosso nacional. Já serviu de trabalhos escolares, ainda é para trabalhos escolares, mas se for, assistem. Já passou muitas vezes na Globo, quem tem TV a cabo passa no Canal Brasil, então assistem, gente. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que é a mãe do Dom Pedro I. É uma dica, se eu fosse vocês, viam, tira, né, todo o trabalho, todo o conteúdo de como começou a história brasileira, de como se iniciou, né, a independência do Brasil.
porque é a história da vida da família imperial, né, que estava fugindo das tropas francesas do Napoleão Bonaparte. Eles vieram aqui, Carlota, Dom João, a Maria, a avó do Dom Pedro I, a louca, e os filhos, né, entre eles o Dom Pedro. Depois, Guel Arraes fez uma comédia que também virou série, virou filme, que é o Caramuru, que é a invenção do Brasil, que é feita pelo Celton Mello, Camila Pitanga e Débora Seco. Também conta a história dos inícios e dos primórdios do começo do Brasil aqui, no século passado, quando começaram a vir os primeiros portugueses, né? A história sempre fala que quem vieram para cá, né, eram os condenados, eram prostitutas, bandidos que eram condenados e vinham para cá, para o Brasil, que daí foi, de uma maneira ou de outra, foi descoberto que era só dominada pelos índios. E também é um filme assim que é indicado, é bom vocês assistirem. É assim, eu particularmente, eu vivendo falando, entre Caramuru e a Carlota Joaquina, eu prefiro o Carlota Joaquina do que o Caramuru. Que realmente, gente, o que aconteceu na época foi mesmo uma esborna, né? Uma bagunça aqui, que realmente quem é os donos são os índios. E os portugueses vieram porque eram condenados. Então assistem, aí depois vocês me falam. Depois, em 1972, fizeram Independência ou Morte, que foi feito por Tarcísio Meira, que fez o nosso Dom Pedro I, e Glória Menezes, que fez a Marquesa de Santos. É um filme que eu assisti a primeira vez, foi na escola. Acho que eu estava na quinta série. De quinta a sexta série eu assisti esse filme. Então toda vez que tinha Independência do Brasil, a gente tinha que assistir esse filme. Independência ou Morte. Já serviu de trabalhos escolares para mim, já serviu de vestibular para mim, já serviu de vestibulinho pra gente. Então, assim, é um filme muito bom que conta a história do primeiro reinado, de Dom Pedro I, que conta tudo antes de acontecer, Independência ou Morte, sobre o seu romance platônico arrebatador com a Marquesa de Santos, depois seu relacionamento, né, um casamento com a Leopoldina, a política sobre o primeiro reinado, Portugal querendo dominar, não querendo ceder, o Brasil querendo ser livre, e aí conta toda a história e é bom vocês assistirem. Também sempre passa no Canal Brasil de vez em quando e vocês vejam, porque é muito bom. Aí vocês podem rever o Tarcísio Meira. Por último, a gente vai falar que abordou sobre a história até a independência a novela Novo Mundo, onde o Caio Castro fez o Dom Pedro I e foi feita através de novela agora, que é a história, né, de onde tudo começou, né? Aí falou da história da família Jaqui, Portugal, e com a chegada da Leopoldina, verdade, que era o casamento arranjado, né? E é uma história muito bonita, e tem outros envolvimentos, mas o Novo Mundo nós podemos dizer, deu a parte principal da história. Então, Caio Castro e Letícia Colim fizeram aí o casal Dom Pedro e Senhora Leopoldina, pais de Dom Pedro II, e que daí então deu aí o início, mas teve a trama em si, já teve, né? Teve outros núcleos, mas o ponto principal mesmo foi a independência do Brasil, como ele conheceu a Marquesa de Santos, feita pela Agatha Moreira, e veio aquela história, né? Quem foi a pioneira da assinatura da independência, que foi a nossa querida Leopoldina. E depois veio, né, o enredo das traições, que a gente já sabe. Então, gente, é isso que eu tinha que falar. Dicas de filmes: Independência ou Morte, Caramuru, A Invenção do Brasil, Carlota Joaquina, e as novelas Novo Mundo, e agora atualmente a Globo está passando, né, depois de um ano, a inédita Nos Tempos do Imperador, que fala do segundo reinado, que em breve o meu canal vai estar falando sobre a minha crítica sobre a novela, que agora o Dom Pedro II é o Celton Mello. Espero que tenham gostado
E aproveita esse feriado, dia 7 de setembro. Vocês podem até aproveitar e assistir esses filmes. E também, quem tiver o Globoplay, o Novo Mundo tá lá no ar. Beijos e até!